Boa noite a todos. Meu nome é Thaisa e eu vou começar a apresentar o trabalho do grupo que ficou responsável pelo tema 2 dos alimentos. Trabalho esse apresentado à disciplina de Vigilância Sanitária de Alimentos, sendo responsável o professor Marcos de Freitas Ferreira. Os componentes do grupo são dos departamentos de Agronomia, Nutrição e Medicina Veterinária. Aqui estão o nome de todos os componentes do nosso grupo, sendo composto por Ana Carolina, Ana Paula, Beatriz, Felipe Valadares, Janine, Júlia Dornelas, Maria Luísa, Matheus Gaspar, Milena Ribeiro, Pamela Souza, Rayane Vivian, Rayane Luísa, Rick de Lima, Thaisa de Fátima e Tiago Valori. Bom, introduzindo o nosso trabalho, devemos falar sobre a vigilância sanitária de alimentos, que tem como objetivo central garantir a segurança e a qualidade dos alimentos através de fiscalização dos mesmos. Essa fiscalização ela vai desde a produção até a comercialização dos produtos, a fim de assegurar e minimizar os riscos à saúde da população. Um agente muito importante para a vigilância sanitária é a Anvisa. A Anvisa é uma agência nacional de vigilância sanitária e ela é muito importante, pois é encarregada por coordenar, supervisionar e controlar as atividades de registro, inspeção e fiscalização dentro de cada empresa e indústria, e também pela atividade de controle de riscos para a saúde pública, sendo responsável por estabelecer normas e padrões de qualidade e identidade de cada produto. Sendo assim, o nosso trabalho teve por objetivo a aprimoração de conhecimento na área da vigilância sanitária de alimentos. Aqui eu vou citar todos os alimentos que ficou responsável pelo nosso grupo. A água mineral e água natural, que está regulamentada pelo Decreto de Lei número 7.841, de 8 de agosto de 1945. As águas envasadas e gelo, que está regulamentada pela Resolução número 274, de 22 de setembro de 2005, publicada no DOU número 184, de 23 de setembro de 2005. A água adicionada de sais, regulamentada pela Resolução número 182, de 13 de outubro de 2017, publicada no DOU número 198, de 16 de outubro de 2017. O café cru, que está regulamentado pela Instrução Normativa número 8, de 11 de junho de 2003. O café solúvel, que está regulamentado pela Portaria número 593, de 25 de agosto de 2000, republicado no DOU de 22 de dezembro de 2000. O café torrado e moído, que está regulamentado pela Instrução Normativa número 16, de 24 de maio de 2010. O cappuccino, que está regulamentado pela Resolução número 273, de 22 de setembro de 2005, publicada no DOU de número 184, de 23 de setembro de 2005. Os chás, que estão regulamentados pela Resolução número 277, de 22 de setembro de 2005. Os compostos líquidos prontos para o consumo, que estão regulamentados pela Resolução número 273, de 22 de setembro de 2005. O guaraná, que está regulamentado pela Resolução número 273, do ano de 2005. O leite de coco, que está regulamentado pela Resolução número 83, de 15 de setembro de 2000. Malte e derivados, que estão regulamentados pela Instrução Normativa número 65, de 10 de dezembro de 2019. A sopa, que está regulamentada pela Resolução número 33, de 9 de março de 2001, publicada no DOU número 49, de 12 de março de 2001. O chocolate, que está regulamentado pela Resolução número 264, de 22 de setembro de 2005, publicado no DOU número 184, de 23 de setembro de 2005. E a erva mate, que está regulamentada na Resolução número 277, de 22 de setembro de 2005, publicada no DOU número 184, de 23 de setembro de 2005. Olá a todos e todas, sou o Matheus e irei falar sobre o café cru e o café torrado, moído e em grão. Vou começar falando sobre o café cru. O café cru
São aqueles grãos sem torra, grãos que já estão secos e sem cascas, prontos para serem torrados. Um bom café ele deve ter aspecto homogêneo, não ter manchas e nem deformações. E deve ter um aroma agradável, sem cheiro de terra, sem cheiro de alguns bolores, venenos adubos e afins. Pois o cheiro ele pode anunciar um mau armazenamento, dentre outras coisas. Então o aroma dele deve lembrar frutas, mel, flores e etc. Bom, agora eu vou falar sobre a instrução normativa número 8, de 11 de junho de 2003. Essa instrução normativa ela possui o objetivo de definir as características de identidade e de qualidade para a classificação do café beneficiado em grão cru. Por definição, a gente entende que o café beneficiado em grão cru é o endosperma do fruto de diversas espécies do gênero Coffea. Na tabela abaixo, podemos ver a classificação do café beneficiado em grão cru quanto à equivalência de defeitos. Temos ali de defeito o grão preto, o grão ardido, conchas, grãos verdes, grãos quebrados, grãos brocados, grãos mal granados ou xoxos. Aqui também temos a quantidade e equivalência. Alguma observação que podemos fazer é: o grão preto será considerado o principal defeito, os grãos ardidos e brocados serão considerados defeitos secundários e o defeito verde e preto, denominado sting, será considerado como o defeito ardido. Bom, nessa outra tabela a gente pode ver a classificação do café beneficiado grão cru quanto à equivalência de impurezas, que são fatores extrínsecos. Aí temos coco, marinheiros, pau, pedra, torrão grande, pau, pedra, torrão regular, pau, pedra pequeno, casca grande e casca pequena, com as respectivas quantidades e equivalências. Algumas observações que podemos fazer é: as pedras, os torrões e os pau grandes correspondem mais ou menos a peneira de grão chato de 18, 19 e 20. As pedras, os torrões e os paus regulares correspondem a mais ou menos as dimensões da peneira de grão chato de 5, 6 e 17. Perdão, é 15, 16 e 17. As peneiras, os torrões e os paus pequenos correspondem a mais ou menos dimensões da peneira de grão 14 para baixo. E as cascas são relacionadas com mais ou menos o tamanho do café em coco. É importante ressaltar que essa classificação é muito importante para os mercados, pois no que tange o café conilon, as peneiras 3 e superiores, elas têm maior preferência, compra pelos mercados, tanto interno quanto externo. Bom, agora falar sobre a legislação acerca do café torrado. O café torrado é definido como endosperma, que é o grão beneficiado do fruto maduro e de espécies de gênero Coffea, como a Coffea arábica, Coffea libérica, Coffea canephora, que é o conilon, submetido ao tratamento térmico até atingir o ponto de torre escolhido. O produto pode apresentar requisitos do endosperma, pode ter alguma adição de aroma, e quando for submetido ao processo de moagem, deve ser designado de café torrado moído. Acerca da legislação do café torrado em grão ou moído, temos a instrução normativa número 16 de 24 de maio de 2010, que possui o objetivo de estabelecer o regulamento técnico de café torrado e moído. E nós vamos falar agora sobre alguns artigos dessa instrução normativa que tangem acerca da comercialização e da classificação do café. Começando pelo terceiro artigo, a classificação do café torrado em grão e do café torrado moído é estabelecida em função dos requisitos de identidade e qualidade. Os requisitos de identidade do café torrado em grão e do café torrado moído são definidos pelo gênero Coffea e pela forma de apresentação. E os requisitos de qualidade do café torrado em grão e do café torrado moído são definidos em função das características sensoriais e pela qualidade global da bebida, conforme estabelecido no anexo 2 dessa instrução normativa,
que eu vou mostrar no próximo slide. Bom, aqui nós temos a tabela com a qualidade global da bebida em função de características sensoriais. As características avaliadas são a fragrância do pó, o aroma da bebida, a acidez, o amargor, a distingência, sabor residual, influência dos grãos defeituosos, o corpo, a qualidade da bebida, a qualidade global da bebida, a nota da qualidade global da bebida e o tipo. Essas características sensoriais elas são avaliadas por um grupo de especialistas, geralmente os tea graders, que irão dar classificação para o café, junto também com a nota. Aqui no quarto artigo fala de café torrado em grão e café torrado moído será classificado em grupo e tipo, podendo ser ainda enquadrado como fora do tipo. Os grupos são grupo 1, café torrado em grão, e grupo 2, café torrado e moído. E de acordo com a qualidade global da bebida prevista no anexo 2, eles vão ser classificados em padrão único. Um outro inciso do quarto artigo é o terceiro, o café torrado em grão e o café torrado em moído será enquadrado como fora do tipo e proibida sua comercialização e entrada no país até que seja reprocessado para o enquadramento em tipo, quando apresentar uma ou ambas as situações a seguir. Qualidade global da bebida menor de 4 pontos, conforme previsto no anexo 2 dessa instrução normativa. Umidade superior ao estabelecido no artigo 8º deste anexo. E percentual de impurezas, sedimentos e matérias estranhas superior ao limite estabelecido no artigo 9º deste anexo. Falando agora sobre o artigo 5 e o artigo número 6, o café ele será desclassificado e proibida a comercialização do produto quando apresentar uma ou mais dessas situações indicadas: mau estado de conservação, percentual de impurezas, sedimentos e matérias estranhas igual ou superior a 1,3%, de odor e aparência estranha de qualquer natureza imprópria ao produto, que inviabilize a sua utilização para uso proposto. E no artigo 6º diz que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, poderá efetuar a análise de micotoxinas e outras substâncias nocivas à saúde, matérias macroscópicas, microscópicas e microbiológicas relacionados ao risco à saúde humana de acordo com a legislação específica, independente do resultado e da classificação do produto. Esse artigo ele traz também um parágrafo único que fala que o produto será desclassificado quando se constar a presença das substâncias que trata o caput desse artigo em limites superiores ao máximo estabelecido na legislação específica, ou ainda quando se constatar a presença de substâncias não autorizadas para o produto. O artigo 7º fala acerca da desclassificação do produto por entidade credenciada para a execução da classificação. A mesma deverá emitir correspondente documento de classificação, bem como comunicar o ocorrido à Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SFA, da Unidade de Federação de onde o produto se encontra estocado. E caberá à SFA da Unidade de Federação adotar providências pertinentes quanto à destinação do produto desclassificado, podendo articular-se isso de couber em conjunto com outros órgãos públicos. Em caso específico da utilização do produto desclassificado para outros fins que não seja proposto, a SFA da respectiva unidade de federação deverá estabelecer todos os procedimentos necessários quanto ao acompanhamento do produto até a sua complexa descaracterização e destruição, cabendo ao proprietário do produto ou ao preposto, além de arcar com os custos pertinentes à operação, ser o seu depositário. O artigo 8º fala de percentual máximo de umidade permitido no café torrado em grão e no café torrado moído será de 5%. E no artigo 9º fala de percentual máximo de conjunto de impurezas, sedimentos e matérias estranhas permitido no café torrado em grão e no café torrado moído será de 1%. Importante ressaltar alguns incisos desse artigo de falar que isoladamente o percentual máximo de matérias estranhas permitido no café torrado em grão e no café torrado moído será de 0,1%, e a película prateada durante a torra do café em grão, ela não é considerada uma impureza. Olá, boa noite.
Eu sou a aluna Milena Ribeiro e estarei explicando sobre a categoria 3 do cappuccino. Bom, o cappuccino é uma bebida de origem italiana que consiste na combinação dos ingredientes de base, o café expresso e o leite, podendo ser associado com ingredientes opcionais como açúcar, cacau, malte, gordura vegetal, espessante, entre outros, sendo que esses componentes adicionais não podem descaracterizar o produto, ou seja, como resultado final, eu necessito obter uma bebida de aspecto cremoso e espumante, como apresentado na imagem abaixo. Por isso que é necessário a presença dos ingredientes básicos, que é o café e o leite solúvel, o café solúvel, expresso, e o leite. Bom, em relação ao regulamento técnico específico para a preparação do cappuccino, na legislação brasileira atualmente não apresenta. Entretanto, ele se encaixa na categoria de regulamento técnico para mistura para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo. Resolução essa que revogou a resolução da diretoria colegiada número 64, de 7 de 7 de 2000, o qual apresentava na emenda aprovar o regulamento técnico para a fixação de identidade e qualidade de mistura para o preparo do cappuccino. Portanto, a legislação vigente que inclui o cappuccino é a resolução da diretoria colegiada número 273, de 22 de setembro de 2005, publicada no DOU número 184, de 23 de setembro de 2005, aonde essa resolução define que mistura para o preparo de alimentos são os produtos obtidos pela mistura de ingredientes destinados ao preparo de alimentos pelo consumidor com adição de outros ingredientes, onde podem requerer aquecimento ou cozimento. O produto resultante após o preparo, de acordo com as instruções do fabricante, deve ser aquele mencionado na designação da mistura. Então, por isso que o cappuccino se insere nessa categoria, porque, como foi dito anteriormente, temos ingredientes base, que no caso é o café e o leite, e aí vai ter adição, a mistura de outros ingredientes. Entretanto, como resultado final, não vai ter uma alteração daquilo que foi designado e dito como o produto final, que no caso é o cappuccino. Não vai descaracterizar ou tirar a identidade desse alimento, mesmo com adições de outros ingredientes. A identidade do cappuccino não pode ser alterada. Então, por isso que ele se inclui nessa resolução. No anexo 6 da legislação número 273, de 22 de setembro de 2005, dentro dos requisitos gerais que nela está apresentada, ela diz que deve ser obedecida a legislação vigente de boas práticas de fabricação, que no caso é desde o momento da obtenção das matérias-primas, desde quando tem a escolha do café, que vai ser da espécie do café, o preparo desse café, até chegar na fábrica para a mistura. Desde isso, de toda a obtenção de todas as matérias-primas, até a conservação para que esse alimento seja comercializado, eles precisam ser feitos de forma adequada, com o intuito de não produzir, desenvolver ou agregar substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. No Brasil, o cappuccino é comercializado em pó e, como dito anteriormente, em sua formulação tem a presença de açúcar refinado, leite em pó integral, café solúvel em pó, cacau em pó, espessantes, antiumectantes, como o dióxido de silício, reguladores de acidez como o bicarbonato de sódio, entre outros ingredientes que podem ser adicionados, que difere de uma empresa a outra, que
os ingredientes adicionados, né, os aditivos, eles vão diferir de uma empresa para outra, de um produto, de um fabricante de outro, só que o produto em si, né, o cappuccino, ele não vai ser alterado, mas os aditivos vão ser diferentes. Então, por isso que a gente trouxe como exemplo essas duas empresas, que é o Três Corações e o Nescafé Doce Gusto, porque são uma das empresas fabricação na parte de cappuccino que tem muito nome. E se vocês pegarem para ver em relação aos ingredientes, a composição, vocês vão perceber que a base é a mesma, né? Que é o leite em pó, o integral, a presença do café solúvel em pó, do cacau em pó. Então, os expressantes geralmente são parecidos. Os reguladores de acidez, que a maioria usa o bicarbonato de sódio. Entretanto, você vai ver que vai ter a presença de mais aditivos que diferem um do outro, difere de um produto para o outro. E isso vai de acordo com a empresa, em questão da fabricação. Só que você vai ver que o resultado final vai ser de um café, de um cappuccino, de uma bebida que tem aspecto cremoso, espumante, e isso não é alterado mesmo tendo os aditivos diferentes, adição de ingredientes diferentes de um para o outro. O preparo do cappuccino ele inicia com a escolha do café solúvel, como falei anteriormente. Então, tem a escolha primeiro em relação à espécie, se vai ser o café arábica ou canilon, e a sua fabricação, sendo que dentro das etapas de preparo do café solúvel estão, a gente pode citar a torrefação, a granulação, extração, centrifugação, concentração e a secagem. Sendo que esse processo de secagem ele pode ocorrer por meio de aspersão ou liofilização. Entretanto, para a obtenção do café solúvel em pó, que como eu falei anteriormente, no Brasil o cappuccino que é comercializado é em pó, então o café solúvel ele é em pó. Então se utiliza a técnica de secagem por aspersão. Por isso que a gente trouxe essas duas imagens, só para apresentar qual é a diferença de um café solúvel em pó e um café pela técnica de aspersão, um café solúvel pela técnica de liofilização, como que fica o aspecto dele. Então, o que a gente quer no cappuccino, trazendo em relação ao produto que a gente quer final aqui na comercialização do Brasil, a gente escolhe e usa a técnica de aspersão para termos como resultado o café solúvel em pó. Posteriormente, após a preparação do café, a escolha e tudo, e a secagem, a gente tem o preparo e escolha do café em pó, ou do cacau em pó, depois tanto do cacau em pó, do leite em pó e dos aditivos alimentares, sendo que os aditivos alimentares, segundo a legislação, ele é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, não tem esse objetivo. Durante fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, tudo isso não tem esse propósito. Ele só agrega-se, poderá resultar em Bom, após a elaboração, né, da mistura de todos os componentes do cappuccino, levando em conta tanto o cacau em pó, o leite em pó, o café solúvel, todos os aditivos alimentares, segue para a realização da análise de qualidade do produto, que envolve análise microbiológica, sensorial e físico-química.
Depois dessa análise, o produto avança para a etapa de empacotamento e comercialização, que está sendo representado, né, nas duas imagens abaixo, tanto em relação a como que é a embalagem, o empacotamento, como que é preparado em relação à análise, né, que na segunda imagem ali é a questão da análise tanto sensorial e físico-química. Dando seguimento às explicações das categorias, das 5 categorias, agora eu vou estar falando da categoria 4, que é o leite de coco, que segundo a resolução de número 83 de 15 de setembro de 2000, o leite de coco trata-se de emulsão aquosa extraída do endosperma do fruto do coqueiro através de processo tecnológico adequado. Ele pode ser classificado da seguinte forma: adoçado, nesse caso, sua classificação é em decorrência da adição ou não de açúcares. Quando adoçado, deve ser chamado de leite de coco adoçado. Quando não houver adição, apenas de leite de coco. Pode vir a ser classificado também quanto teor de umidade. Processo de hidratação muda o tipo de leite de coco. Se ela for parcial, torna-se um leite de coco concentrado. Caso seja um processo completo, total no caso, de desidratação, ele pode apresentar-se na forma de leite de coco em pó, devendo ser denominado como leite de coco desidratado. Como pode ser observado nessa tabela, na imagem, todos esses tipos de leite de coco possuem seus próprios critérios quanto à umidade e acidez, e é imprescindível que a embalagem utilizada forneça condições adequadas para o atendimento desses critérios, igual o leite de coco em relação ao máximo, né, que a tabela está apresentando. Em relação à acidez, o leite de coco, o máximo dele de acidez é 5% por 100 gramas. O leite de coco adoçado também é 5%. Leite de coco concentrado é 7% de acidez, o máximo. E leite de coco desidratado, o máximo de acidez é 7%. E de umidade, o máximo vai ser 3,5%. Bom, além de ter o controle de qualidade quanto à umidade e a acidez falada no slide anterior, é necessário se atentar também às boas práticas de fabricação quanto aos critérios microbiológicos. Por isso que essa tabela está sendo apresentada aqui. Para o leite de coco, esses critérios são pré-estabelecidos de acordo com a Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, que determina quais os níveis aceitáveis ou não de alguns patógenos, como, por exemplo, que está apresentado na tabela, salmonela. Eu vou estar explicando o que significa cada letra. A letra N, ela trata-se do número de unidades que devem ser escolhidas de forma aleatória em um lote para serem analisadas em relação ao produto. Então, quando fala de salmonela, vai ser escolhida nesse lote 10 amostras para serem analisadas e o máximo aceitável de unidade de amostra com contagem, no caso, ele tem que estar ausente, que é apresentado com a letra C. O M é o limite de um plano de 3 classes. Ele determina um lote aceitável ou com qualidade intermediária, que no caso o aceitável é a ausência, não é aceitável a presença da salmonela. E em relação a bolores,
lá que está embaixo. A gente vai ser escolhido 5 amostras do lote de forma aleatória para serem analisadas, de forma que o número aceitável de unidades de amostra com contagem entre M Bom, na imagem abaixo, né? Na imagem apresenta os níveis aceitáveis ou não de alguns patógenos, quanto os critérios microbiológicos em relação ao leite de coco, como por exemplo a salmonela. A letra N, ela significa o número de amostras que vão ser coletadas de forma aleatórias em um lote. Então, no caso da salmonela, vão ser colhidos 10 amostras de um lote. E é necessário que tenha a ausência da presença desse micro-organismo nesse lote. Então, nessas 10 amostras não podem ter a presença da salmonela. Por isso que a letra C significa, né, o máximo de aceitável de unidades de amostras, sendo que a letra M minúsculo ele determina o lote aceitável ou com qualidade intermediária, ou seja, só é aceitável o lote que apresenta a ausência de salmonela, e o M maiúsculo ele determina o aceitável do inaceitável. Valores acima dele são inaceitáveis, por isso que nem tem o valor, tem esse risquinho, porque no leite de coco não pode ter a presença de salmonela. Se caso nessas 10 amostras, se pelo menos uma apresentar salmonela, já não é comercializado. Então, para ver a comercialização do leite de coco, é necessário, é imprescindível que tenha a ausência de salmonela. Falando de um outro produto, né, de uma outra categoria, temos o chocolate, que é um produto muito importante para a economia brasileira e que é consumido pela maioria da população. O chocolate ele é definido como um produto alimentício sólido, pastoso ou em pó, que tem como matéria-prima o cacau. Esse produto eles são adicionados de açúcares e certas substâncias aromáticas. Existem diversos tipos de chocolates no mercado, que vão variar quanto os ingredientes presentes e o formato dos mesmos. Exemplos desses tipos de chocolates temos o chocolate ao leite, que ele possui uma maior concentração de leite em sua composição. Temos também o chocolate amargo, que possui uma maior concentração de cacau em sua composição. E temos o chocolate branco, que apesar de ser chamado de chocolate, ele não é considerado um chocolate, porque ele é feito por manteiga de cacau e não pelo cacau em si. Vale lembrar que se o produto ele não tem o cacau como a maior substância, a substância com maior quantidade presente na sua formulação, ele não é chocolate, mas sim um doce. O chocolate ele é regulamentado pela Resolução número 264 de 22 de setembro de 2005, em que o objetivo dessa resolução é fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer o chocolate e os produtos de cacau. Ela define o chocolate como um produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, que tem por nome científico Theobroma cacao, massa, que pode ser pasta ou licor de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau, com outros ingredientes, devendo conter no mínimo 25% de sólidos de cacau para ser chocolate. Esse produto ele pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados. Essa resolução ela também define o chocolate branco como um produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes e devendo conter no mínimo 20% de sólidos totais de manteiga de cacau.
Esse chocolate branco ele também pode conter recheio, cobertura, formato e consistências variadas. Essa resolução ela defende que as indústrias elas devem obedecer à legislação vigente de boas práticas de fabricação e os produtos eles devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições que não produzam, desenvolvam ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor ao ingerir esse alimento. Dentro dos requisitos gerais que essa resolução dispõe, os produtos eles devem atender aos regulamentos técnicos específicos de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia de fabricação, contaminantes, características macroscópicas, microscópicas e microbiológicas, rotulagem de alimentos embalados, rotulagem nutricional de alimentos embalados, informação nutricional complementar e, quando houver, há outras legislações pertinentes. Além disso, a utilização de ingredientes que não são usados tradicionalmente como alimento podem ser autorizadas desde que seja comprovada a segurança de uso desses ingredientes em atendimento ao regulamento técnico específico. Outra resolução que regulamenta o chocolate aí é a resolução número 201, de 5 de julho de 2005. Essa resolução, ela proíbe o uso de aditivo INS 425 Konjac em produtos de sobremesas, balas, confeitos, bombons, chocolate e similares à base de gelificantes. Essa resolução, ela está presente, né, na normativas do chocolate, por isso o chocolate está aí entre as sobremesas que não podem ter esse aditivo, né? E esse aditivo, ele pode ser do tipo goma konjac, farinha de konjac ou glucomanano de konjac. Com isso, concluímos que é indispensável evidenciar a importância de se ter normativas, legislações e portarias que estabelecem níveis mínimos de qualidade do produto, garantindo assim que a sua comercialização seja segura à população, assegurando assim a saúde, né, da população ao ingerir esses alimentos. Vale ressaltar também que existe a necessidade de que a população tenha conhecimento sobre essas normas para compreender o processo de formação do produto e os direitos que possui em caso de descumprimento dos padrões de segurança dos mesmos. Aqui a gente apresenta os contatos, né, dos integrantes do grupo com o seu respectivo nome e e-mail. Assim, a gente finaliza o nosso trabalho com essa frase que foi dita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em que devemos construir um mundo onde alimentos saudáveis e nutritivos estejam disponíveis e acessíveis para todos, em todos os lugares. Sendo assim, agradecemos pela atenção de todos.